Ozempic, vamos ver quanto eu estou pesando. Ó, 97, 6,7, hein? Aqui a caixinha de Ozempic, hein? Será que eu vou comprar uma nova? Tudo bem, gente? Mais um vídeo sobre Ozempic aqui no meu canal. Eu parei de tomar Ozempic, mas eu tô fazendo o acompanhamento do pós-tomar, porque não adianta nada você tomar e depois não fazer o acompanhamento, né, pra ver como que vai ficar, se você ainda vai conseguir perder peso ou vai manter o seu peso após o final das canetinhas. Uma das coisas que eu tenho notado depois que eu terminei de tomar, né, depois que eu parei de tomar a caneta do Ozempic, é que não o meu peso, mas o meu inchaço aumentou e a minha vontade de beber água também diminuiu. Quando eu tomava Ozempic, eu ficava com muita sede e ficava com muita falta de líquido no corpo, eu acho. Tanto que nos primeiros dias eu tive muito enjoo. Eu tomei Ozempic por 4 meses, emagreci 20 quilos com Ozempic. Ozempic realmente é uma medicação que emagrece, tá? Só que você não pode, por exemplo, tomar remédio para enjoo junto, porque a função do Ozempic é emagrecer com satisfação, né? Você tendo satisfação de alimentar. Se você tomar um remédio para enjoo junto do Ozempic, a sua satisfação alimentar vai meio que desaparecer e não vai fazer tanto efeito assim. Então, a ideia é você tomar o Ozempic de acordo com o que o seu médico manda e segurar os sintomas, né? Porque eu acho que o sintoma do enjoo é a principal coisa que faz a gente emagrecer com a medicação Ozempic. E aí, eu tava com 115 quilos, agora estou com 96, quase 97. Mas é importante dizer que eu estou com cachecol, porque aqui na cidade de São Paulo tá fazendo muito frio e tô com roupa, né? Então, nos outros vídeos, talvez eu estava com uma roupa mais leve aí, então eu não tinha tanto essa percepção de peso, não tinha tanto esse peso que eu tenho agora. O ponto do Ozempic emagrecer é que, assim, depois que eu parei de tomar, eu continuei com alguns hábitos que eu tinha antes. Antes, que eu digo quando eu estava tomando Ozempic, que é comer menos, selecionar melhor os alimentos. Lógico que, por exemplo, ontem eu almocei porpetone, sabe? Eu tô comendo bem mais de coisas mais calóricas do que eu comia quando eu tava usando Ozempic. Mas agora, depois de parar de usar a caneta do Ozempic, mesmo assim eu mantive alguns hábitos no dia a dia, que é comer menos. Uma coisa que mudou bastante foi voltar a beber álcool. Eu não bebia álcool, então eu acredito que isso possa ter dado uma inchada, tá? Eu acho que eu estou com retenção de líquido. Até tenho que marcar a minha... É muito bom você fazer massagem para tirar os líquidos, né? Fazer aquela massagem aqui de drenagem linfática, que tira os líquidos do seu corpo, para você poder tomar o Ozempic e sentir melhor os resultados. Eu fiz algumas sessões de massagem na massagista mesmo, e também me massageava em casa, liberando aqui as glândulas. Deve ter um monte de vídeo aí no YouTube falando sobre a tal da massagem da drenagem linfática, que libera as glândulas linfáticas para liberação de líquido, tá? Então, a minha conclusão sobre o uso do Ozempic foi muito bom. Eu recomendo, lógico que com a ajuda de um médico, né? Vá ao médico, não tome sozinha a medicação, porque eu fiz uma sequência de exames para saber se eu poderia mesmo tomar essa medicação. Então, isso é muito importante. E outra coisa, eu ainda não fiz os exames de retorno, então eu preciso marcar o médico para retornar, para ver como tá o meu fígado, como tá o meu pâncreas, porque emagrecer tanto pode dar, sim, pancreatite. Até quem fez bariátrica, se não me engano, tem o risco de dar pancreatite, porque o pâncreas, acho que trabalhava... Eu não sei direito, não vou falar, porque senão eu vou falar besteira, tá? Mas existe, sim, esse risco da pancreatite. Então, é um tema aí que você tem que ficar bem ligada para quando você for tomar o Ozempic, tá?
a questão da pancreatite, que é perigoso. E também do fígado, porque é um remédio que está na sua corrente sanguínea e você tem que eliminar, né, de alguma forma. Então o fígado pode sair prejudicado. O Ozempic, o preço do Ozempic, gente, o Ozempic aumentou de preço, mas eu descobri que o Ozempic aumentou de preço porque as farmácias, quem não tá acostumado a tomar remédio crônico não sabe disso, e eu não sabia também. Mas as farmácias têm um aumento, um reajuste de preço todos os anos, né? E esse ano foi de 10,39%, se não me engano, que a indústria farmacêutica repassa para as farmácias e as farmácias repassam para os consumidores finais. Então, o Ozempic saiu de 800 e pouco para 900 e pouco, 963, se não me engano. É uma medicação de R$1.000, é uma medicação cara. Então, por isso que eu digo, se você tem dinheiro para usar essa medicação, essa caneta para emagrecer, que é o Ozempic, você também tem que se policiar e se cuidar para ir ao médico e fazer os exames necessários para você usar essa medicação. Porque eu tenho que repetir, é perigoso eu ficar aplicando coisa sem indicação médica, né? Você sim consegue comprar sem receita, tá? Consegue. Mas não é indicação, você vai estar se matando. Ah, mas eu tomo refrigerante, eu me alimento mal, eu já faço tanta coisa errada. Mas não, gente, é uma medicação, o negócio pode acarretar alguns problemas que podem levar até a morte, assim, é perigoso você usar o Ozempic sem a orientação de um médico, tá? Então, isso eu quero ressaltar muito aqui, eu venho ressaltando muito nos meus vídeos, que eu falo sobre a minha experiência como usuária, como paciente, mas que é muito importante que você consulte um médico para que ele te explique, te fale sobre todos os detalhes, sobre todos os riscos, sobre todas as contraindicações, porque, por exemplo, eu não tive ressecamento, né? Eu não tive problema com o intestino. Teve gente que teve. Teve gente que teve. Eu lembrei de um problema que eu tive aqui, que eu acho que eu ainda não falei dele, que é a sede, porque agora, como eu tô me policiando mais, ontem, esses 2 últimos dias, eu acabei indo pro escritório e eu não bebi tanta água. E aí eu percebi que eu fiquei com sede e meu rim tava doendo, minhas costas, assim. E eu acho que isso também aconteceu quando eu tava tomando Ozempic, porque como eu tomava muito e vomitava, eu comia, qualquer coisa que eu ingeria, eu passava mal, eu preferi não tomar tanta água. Eu não tomava tanta água enquanto eu tomei o Ozempic, nos primeiros dias principalmente, né? E aí eu senti muita dor, assim, na região do rim. Então, talvez eu tenha ficado com algum probleminha, assim, ou ressecamento mesmo, né? Então, eu acho que o ressecamento de fezes também tem a ver com você não tomar água, porque se você não toma água, seu corpo não hidrata. Se seu corpo não hidrata, né, não tem muito que pôr pra fora e resseca o intestino, resseca o corpo, né? Então, eu entendo que... Desculpa. Eu tô com tosse ainda das outras semanas que eu tive doente. E então, eu entendo que você não tomando água, você não vai funcionar, seu corpo não funciona direito. E você não toma água porque você sente enjoo com tudo que você põe na boca, assim. É muito louco isso. E hoje eu ainda sinto enjoo, não sei se é a palavra, mas eu sinto não vontade de comer as coisas ainda por consequência do Ozempic, tá? Então, teve-se um efeito prolongado aí da medicação, tá? Não vou falar que não teve, porque assim, eu não tô sentindo ainda vontade, não sei se saiu tudo do meu corpo já, né? Mas eu imagino que sim, porque é uma medicação uma vez por semana, não sei. Mas assim, eu não sinto mais tanta vontade de comer. Eu sinto assim ansiedade, estou mais disposta. Nos primeiros dias do Ozempic eu fiquei muito indisposta, mas agora eu tô muito mais disposta do que eu tava no começo, tá? Então, a minha vida vem melhorando, assim, a minha qualidade de vida, até porque eu emagreci, né? E quando você tá muito acima do peso, como eu estava,
a sua qualidade de vida melhora quando você emagrece. Mas eu estou ainda sedentária, não tô tão ativa como eu era há 5 anos atrás, depois de todos os problemas que eu tive na minha vida, que me levaram a um quadro de depressão e depois a um quadro de engordar e comer coisa industrializada e bababá. Quem me conhece sabe qual foi o meu histórico do porquê eu cheguei aos 120 quilos, né? Mas o que eu quero dizer, assim, para você que tá querendo tomar o Ozempic, para você que tá pensando em tomar, é que, assim, se reeduque também, sabe? Força, você olha para a comida com outro olhar, olha para a comida com, eu preciso disso ou é só para preencher um vazio no meu coração, sabe? Uma coisa meio que terapêutica, assim, porque aproveita esse seu momento de falta de apetite, de falta de fome, para se reinventar também, para reinventar a sua cabeça e tentar entender como que você funciona e do que você realmente precisa. Se você não tem consumido ou tem usado mais do que o necessário para sua alimentação, tá? Isso é bem importante de você perceber, porque vai mudar, isso eu acredito que é uma coisa que a gente tem que mudar pro resto da vida, assim. Saber o que realmente é necessário pra gente e focar naquilo, focar energia, focar comida, focar tudo naquilo que só realmente, naquilo que é realmente necessário pra nossa vida, pra não ter perda de tempo com aquilo que não é necessário e assim viver melhor, tá bom? Eu quero agradecer muito aqui todo mundo que tem comentado aqui as histórias, tá sendo muito legal acompanhar. E também leiam as histórias aqui, os comentários das pessoas, porque tem muita troca entre os inscritos ou não inscritos, né? Se inscreve no canal se você ainda não é. Mas tem muita troca entre quem conversa aqui, né? Então, Ozempic não é milagre. Você tem que fazer coisas junto e não vai ficar com um corpo lindo, maravilhoso de uma hora para outra, mas é um estímulo para você melhorar a sua vida e a sua qualidade de vida, tá bom? Um beijo, um abraço, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Vou deixar mais vídeos aqui para você ver, ou aqui, não sei, para você assistir, tá bom? E também o botão de se inscrever, caso você ainda não seja inscrita. Beijo, tchau!